que um dos assuntos mais comentados do final de semana, gente, envolve o jogador revelação do Palmeiras, o Endrick. Olha só, em uma entrevista, ele disse que tem um contrato assinado, sabe com quem? Com a namorada, contrato com a namorada, isso mesmo, a influenciadora Gabriele Miranda, que tem várias cláusulas, inclusive esse contrato. Entre elas, sabe o quê? A exclusividade afetiva, ou seja, os dois não podem se envolver com outras pessoas sob a pena de multa, viu? Endrick e Gabriele revelaram que o contrato também estipula que os dois têm que dizer "eu te amo" e andar sempre de mãos dadas. Não devem brigar na frente dos outros, não podem dormir ou sair brigados e também não pode ter uma mudança drástica de personalidade e comportamento. Olha aqui, gente. Vocês estão achando que isso é brincadeira? Não é não, tá? O que tem de casal fazendo contrato para evitar aí a partilha de bens, para obrigar o outro aí a lavar a louça. Mas será que esses contratos são legais? E o que mudou também, né? Nos relacionamentos de hoje, a ponto das pessoas sentirem necessidade de colocar as coisas ali, ó, escrita, assinada, essas coisas tão simples, né? Tão básicas de um casal, ter que colocar isso no papel. Vamos bater um papo sobre isso? Ó, o telefone já está aqui, ó, na sua tela, o nosso WhatsApp. Participa com a gente, manda suas sugestões, porque aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Júlia Soete. Obrigada, Júlia, pela sua participação. Boa tarde. A advogada doutora Kelly Andrade, obrigada também pela sua participação. Doutora, isso está mais comum do que a gente pensa? Mais comum do que a gente pensa. É o amor em cláusulas, né? Gente. Exatamente por conta da questão do convívio, né? Que a cada dia está mais regrado em relação a diferenciar o namoro da união estável. Um dos objetivos principais do contrato de namoro é comprovar que não tem união estável, que não tem a intenção de construir família. Então, esse é o primeiro objetivo de um contrato de namoro. É falar, olha, namoramos, não temos uma união estável como se casado fôssemos. Porque é comum namorados coabitarem, por exemplo, viverem na mesma casa, mas não querem construir família, querem continuar sendo namorados. Então, com base nessa premissa, eles procuram, então, um cartório de tabelionato de notas e fazem uma escritura pública, que é um contrato de namoro, com várias cláusulas, dentre elas cláusulas existenciais, como algumas daquelas que foram ditas aqui, né, no caso do jogador. Mas a cláusula de fidelidade é, sem dúvida, a mais procurada, que ele chamou de exclusividade, né? É aquela que é mais procurada. Mas lembrando que não precisa de ter uma cláusula em um contrato escrito para que aquela vítima de uma traição possa postular danos morais, né? Não tem necessidade de ter um contrato escrito para isso. Mas, existindo um contrato que prevê, inclusive, multa, né? Ele tem validade jurídica. Gente, eu vou te falar, eu já vi de tudo. Agora, essa moda aí... Agora, eu, inclusive, conheço um casal que o namorado estava propondo isso para a namorada e isso deu briga entre eles, porque ela falou assim, mas peraí, se você não pensa em casar, você não quer ter isso comigo? Não, mas vamos por partes. Às vezes um quer e o outro não quer, Júlia. Aí já começa a confusão, né? Não, já começa a confusão. O ideal é que, se vai fazer esse contrato, que seja um acordo entre as duas partes, né? Ter um que concorde e um que discorde, aí eu já acho que começa a confusão nem antes mesmo de você fazer o contrato. Então, assim, é importante que converse e os dois estejam de acordo. E aí, às vezes, a gente vê, doutora Kelly, isso acontecer na prática justamente porque um ou outro quer proteger, talvez, os bens, né? Isso é muito comum por esse motivo? Sim, nos contratos, por exemplo, pré-nupciais, aqueles que antecipam o casamento, para o casamento, é mais comum que o objetivo seja patrimonial. No contrato de namoro também, né, tem uma preocupação com a questão patrimonial, mas não é só isso. O contrato de namoro, por exemplo, ele tem algumas questões importantes que estabelecem como vai ser após a separação. E isso é mais interessante. É mais importante do que as cláusulas para poder gerir a união, o relacionamento durante o namoro, é aquela que fala do após a ruptura do namoro, após a separação, né? Após acabar o namoro. Tem cláusula, por exemplo, Roberta, de presentes. O que serão feitos com os presentes? Serão devolvidos ou não? Pertences, serão devolvidos em qual prazo? Animais de estimação dos namorados, naquele estilo em comum, como ficarão? Com quem ficarão? Plataformas de streaming que eles assinam em conjunto, Netflix com a carinha de cada um lá, como vai ficar? Quem vai pagar, né? Quem vai pagar o Spotify lá, né? Que ambos usavam. Então, assim, esses contratos prevêem, inclusive, essas questões para após o término do namoro. Agora, Júlia, pensar que é preciso ter um contrato
botando ali a cláusula, tem que falar no mínimo quantas vezes eu te amo, então falar todo dia. É forçar um sentimento, de repente? Eu acredito que é muito perigoso, tá? A gente perde a espontaneidade que existe no relacionamento. Para você falar pro outro que você ama a pessoa, primeiro você tem que ter esse sentimento, para depois você expressar através da palavra. Agora, quando você força o outro a dizer, independente da situação, você força que um sentimento aconteça sem você estar com vontade de dizer. Então, assim, é um perigo. Acredito que é um perigo você forçar, reprimir as emoções. Eu vi também que tem umas cláusulas nesse contrato de que não pode falar tá, e o kkkk só com 3. Eu falei, gente, peraí, força a pessoa a dizer o que ela não quer dizer. E aí a gente perde a base do que é um relacionamento, que é a espontaneidade. É como todo contrato, né? Tudo tem lado bom e tem lado ruim, né? Vamos agora conversar pela internet com o Rodrigo. Ele vai contar pra gente o que acha dessa história aí de contrato de namoro. Diz aí pra gente. Daqui a pouquinho a gente vai entrar com ele vai dar opinião pra gente. Vamos ouvir a opinião masculina sobre esse assunto. Voltamos com o Rodrigo? Então põe na tela. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Qual que é a sua opinião? Eu achei muito interessante, tanto é que eu até já mandei mensagem para minha esposa para a gente rever algumas coisas, né? Achei muito bacana, sim, legal, gostei muito. Qual cláusula você achou bacana, por exemplo? Por exemplo, no caso, a fidelidade, né? Isso não pode faltar em um relacionamento. É igual a nossa amiga Júlia estava comentando aí, obviamente que a gente não pode ser forçado realmente, né, em falar que eu te amo, que isso é um sentimento, né? Conforme o tempo pode acabando, pode aumentando, algumas cláusulas realmente vai causar muito o que falar aí. E qual cláusula você não concordou tanto? Nessa questão de querer, direcionar o outro a dizer o que realmente não está vindo do sentimento, né? De falar ali eu te amo, ou não pode rir, mandar mensagem de uma forma que acaba sendo robotizada até. E aí, quando você gostou da ideia, até mandou uma mensagem para sua companheira, qual foi a reação dela? Ela só riu, só. Eu acho que é o que ela mais queria, é um contrato desse jeito. Deixa eu voltar aqui no estúdio, só para a gente continuar debatendo essa questão que os relacionamentos de hoje em dia estão mudando a esse ponto, Júlia. Assim, o que está acontecendo que precisa estar tudo ali, gente, no papel? Os relacionamentos, eles estão mais superficiais, né? A gente vê uma sociedade líquida, né? Que a gente chama. Então, hoje, as pessoas, elas têm mais... tanto que a fala dele foi com relação à fidelidade. Porque hoje em dia, os relacionamentos, eles não têm ali uma base sólida, uma base de, poxa, eu quero estar com aquela pessoa, eu quero me relacionar, eu prometo estar aqui, eu prometo ser fiel. Então, olha isso, a gente está numa sociedade hoje em dia que a gente precisa de uma cláusula de exclusividade, sendo que já deveria ser natural. A partir do momento que você não quer mais estar com outro, é o momento que você entende que você precisa terminar, aquele relacionamento precisa ser repensado, ou às vezes acabar com aquele relacionamento porque o sentimento já não é mais o mesmo. Agora, ter uma cláusula de exclusividade remete sem dúvidas a uma sociedade superficial, que é da qual a gente vive hoje. Olha, a Carla Loureira aqui no nosso Facebook colocou a boca no trombone, tá? Ela falou assim, boa tarde, Robertinha. Tudo que é forçado não vale a pena prender, né? Ninguém pode prender ninguém. Esse jogador contratou a namorada e o pior, ela aceitou. Essa é a opinião da Carla Loureiro. Agora, na visão jurídica, doutora Kelly, isso ajuda a evitar futuros problemas? Na prática, isso funciona? A depender das cláusulas, ajuda sim. Depende da natureza da cláusula. Algumas evitam problemas, outras criam problemas, né? Então, é importante a gente definir também quais cláusulas são importantes para o período do namoro e o pós-término do namoro. Por que isso é importante? Porque, de fato, nós temos hoje alguns casos de contratos de namoro que servem para poder burlar a lei. Então, pessoas que vivem em união estável, elas fazem um contrato de namoro mesmo estando em união estável, numa relação duradoura, contínua e com interesse de constituir família. Então, a fim de burlar a lei, especialmente na parte patrimonial, firma um contrato de namoro simulado. Então, esse tipo de situação
não se sustenta na justiça, comprovando que existe uma união estável. Mesmo com o contrato de namoro, ele é afastado. Outra questão que é importante também é que, além desse contrato ter que ser firmado por pessoas maiores e capazes perante um tabelião, é importante também que as cláusulas sejam cláusulas que a lei permita que existam. Então, não pode haver algum tipo de cláusula que é ilegal, por exemplo, alguma conduta ilegal, algum tipo de prática ilegal. Então, é importantíssimo que esse contrato seja assistido por um advogado e que seja feito perante um cartório, porque muitos acham que um contrato de gaveta ou particular tem validade jurídica, e não tem. Essa moda é cara, doutora? Fazer esse contrato aí custa quanto? Em torno de R$200 e R$500, não é caro. Até que é acessível. Né? Perto aí, pensando nos prejuízos, né? Na dor de cabeça que talvez você possa estar evitando, né? Tem um comentário aqui, cadê? Acho que é o da Leni Bonifácio, ela falou assim, é melhor para acabar com os casos de estelionatário, né? Quem gosta de trair, então, vai ser obrigatório a assinar. Nesse caso, a pessoa paga multa, né? Sim, pode ser estipulado multa. Nesse caso do jogador, por exemplo, eles estipularam que a pena seria presentes. Eu até estranhei, eu acabo tendo dúvida se esse contrato é realmente que foi ela quem fez, não foi ele, né? Ele concordou e assinou, né? Se é um contrato particular entre eles ou se é algo público, né? Que é o padrão, feito em cartório. Porque a multa, geralmente, ela é pecuniária, é financeira. E no caso deles, a multa é por meio de presente. Então, quem viola alguma cláusula é o presente para o outro. Então, a gente não sabe até que ponto que é uma brincadeira entre o casal, né? Até que ponto realmente é um contrato que se busca uma eficácia e um cumprimento dele. Tá certo, gente. Vamos ver, né? Você aí de casa, manda pra gente se essa moda realmente pega. Obrigada, doutora Kelly, pela sua participação. Obrigada, Júlia. Beijo, Rodrigo. Obrigada também. Depois você conta pra gente, tá? Se você e sua companheira assinaram também esse contrato. Tchau.